Muito importante a gente estar presente no propósito do Senhor Jesus. A vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ioquias e de sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano, o 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste das madres, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irá, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse: meu Senhor, eis que ponho a minha palavra em sua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre nações e sobre o reino e sobre arrancar-lhes e para derribar-lhes e para destruir e para arruinar e também para edificar e para plantar. Amém? Deus manifesta o seu poder e fala sobre a sua promessa. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou. Não importa por onde você passou, não importa o que você viveu, mas importa a hora que você chegou a Deus. Quando você se aproxima de Deus e reconhece Deus como seu Senhor e anda segundo a palavra do Senhor, as promessas deles vêm a chegar a você. Nesse tempo aqui, Deus chegou a Jeremias e disse: eis que eu te coloco como profeta. Mas ele disse: Senhor, eu não sei falar. Quando Deus disse assim: olha, Jeremias, antes que fosse gerado no ventre, eu te conheci. Antes que tu saísse do ventre da sua mãe, eu te santifiquei. E as nações eu te dei como profeta. Irmão, antes de Jeremias ser profeta, ele passou por muitas tribulações, por muitas lutas. Mas ele tinha o quê? Ele tinha uma promessa.
O dia que eu me coloco diante de Deus, o momento que eu me coloco diante da presença de Deus com fé, com amor, com dedicação, com fidelidade, Deus me lança a promessa. E eu entro nela. E qual foi a promessa? Tudo que pedires em meu nome, eu vos darei. Aleluia, Jesus. O que é essa palavra? É uma promessa. Amém? Amém. A promessa, irmão, de Deus, ela se cumpre. Mas para ela se cumprir, nós temos que estar dentro do propósito de Deus. O que Deus falou para Jeremias? Olha, Jeremias, antes que você saísse do ventre, eu te santifiquei. E a nação te dei como profeta. E aonde eu te mandar, irás. Isso significa o quê? O que você promete a Deus, faça. Tudo o que me mandar, falarás. Ele ficou com medo da promessa, entendeu? Então ele disse: Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Diante de Deus nós somos um menino, irmão. Mas olha o que Deus diz para nós agora, né? Deus toca na nossa boca e diz assim, ó: eu coloco a minha palavra na sua boca. Deus está colocando uma palavra na sua boca agora, o que você quer. Ele te deu uma promessa de profeta. Aleluia. Profetiza para si mesmo agora, irmão. Amém, Jesus. Vocês estão entendendo, não? Profetiza. Eu coloco a minha palavra na sua boca. Qual foi a palavra que Deus falou para Jeremias? Que ele seria profeta. E que aonde ele fosse, Deus estaria contigo. Quando nós recebemos a promessa de Deus e somos fiéis a ela, aonde nós for, Deus cuida de nós. Glória a Deus, aleluia. Eu já andei o Brasil inteiro, até fora do Brasil, mas passei por muitas tribulações, muitas permissões, pistoleiros, tudo quanto foi coisa que era para me destruir, mas eu tinha uma promessa. Amém, Jesus. Amém? Amém. E eu cumpri a promessa do Senhor Jesus por onde eu andei e continuo cumprindo ela. Amém? Amém. Agora, ele diz o quê? Aonde tu for, eu estarei contigo. O que pedires, eu te darei, diz o Senhor Jesus. Aleluia. Promessas, irmão, são coisas que nós temos que analisar. Porque muitas vezes, a promessa que Deus deu para Jeremias aqui, foi de bênção, não foi? Mas no meio da nossa caminhada, existem lutas, existem batalhas, existem conflitos muito grandes. Israel é uma terra prometida, mas nunca parou de guerrear. Nunca teve paz Israel ainda. Mas a promessa de Deus é que haverá paz em Israel e Jerusalém. Verdade. Quando? Quando a promessa do Senhor se cumprir sobre o país de Israel. Por quê? Sabe por que você sofre algumas consequências? Porque você é escolhido. Entendeu? Quando nós somos escolhidos, irmão, o inimigo faz tudo para tentar destruir a nossa vida, a nossa prosperidade, a nossa situação, a nossa fé. Ele faz tudo para nos derrubar. Mas o Senhor diz o quê? Eis que eu sou contigo, para onde queres que andares. Aleluia, Jesus. Não se intimide na luta, irmão. Não aceite o fracasso. O fracasso não pertence ao cristão.
O fracasso pertence aos derrotados. Entendeu? Quem ama Jesus, quem confia no Senhor, a Bíblia diz que ele é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, Jesus. Essa é a promessa de Deus para nós, irmãos. Jesus. Nós somos como os montes de Sião. Não podemos nos abalar, mas temos que nos permanecer para sempre. Mas missionário, minha vida é de 80, 70, 90 anos. Mas peraí. Mas a tua alma não. A alma permanece para sempre. Amém? Mas olha bem. Quantos anos viveu Jesus como homem na face da terra? 33. 33 anos. Né? Ele morreu? Né? Ele morreu? Não. Tentaram matar. Por quê? O que vive em nós é o Espírito, irmão. O nosso corpo é uma carcaça. É um projeto da presença de Deus. Que Deus ama de uma forma especial e habita entre nós. E nos dá os nossos órgãos, nosso coração, nossa forma, nosso sangue, nossa vida, nosso nervo. E nós se movimentamos para provar que Deus é vivo. Amém? Amém. O Senhor Jesus viveu 33 anos, pensaram que mataram ele, né? Mas ele tinha dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Verdade. E ele é vivo. E está aqui no meio de nós. Aleluia, Jesus. E ele nos deu uma promessa ainda muito especial e muito maravilhosa. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei entre eles. Aleluia, Jesus. Diga comigo assim, Jesus. Jesus. Não. Diga, Jesus. Jesus. Você não jantar não, nem comer nada ainda. Diga mais forte, Jesus. Jesus Está em nosso meio. em nosso meio. Amém? Amém. Por que ele está aqui? Aleluias. Né? Porque nós estamos reunidos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Quando ele disse para Jeremias assim, olha Jeremias, eu te escolhi. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus te escolheu. Amém, Jesus. Amém? Amém. A nossa vida, ela é dominada pelo poder e mover do Espírito Santo. Se nós entender a nossa visão, nós vamos sempre estar onde Jesus nos levou, nos encaminhou. Amém? Amém, Jesus. Porque ele disse que aonde eu te mandar, irás. Amém? Amém. O que eu te ordenar, falarás. E as nações te darei por profeta. Tem gente, irmão, que vive caçando profeta em tudo quanto é canto. Para com isso. Porque a visão de Deus é uma coisa e a profecia é outra. E a promessa é outra. Verdade. Deus prometeu nos abençoar. Deus prometeu nos guiar. Não é isso? Deus prometeu nos cuidar da nossa vida. Ele disse, aonde tu estiveres, estarei eu também. Então, não se preocupe, irmão, com as dificuldades. Elas vêm. Elas podem tentar te enlouquecer. Entendeu? Mas isso é a força do inimigo. Mas Deus está esperando você dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Eu todo dia
Eu oro. A hora que eu deito, o cenário é testemunho disso. Eu nem deito, eu joelho, eu oro, às vezes eu oro sentado na beira da minha cama. Porque orar para você, Deus não. Jesus orou de pé, orou de joelho, orou sentado, orou deitado, orou de todo jeito. O importante é você ter o seu coração ligado a Deus. Amém? Se a pessoa está enferma, doente, que não pode andar, ele não pode orar? Se ele está no leito de hospital, ele não pode orar? Ele está deitado, não está? Ele tem que ficar de joelho, ficar de pé para orar? Não. Orai em todo o tempo. Jesus conhece as nossas fraquezas, a nossa necessidade, as nossas causas. Agora, se você estiver folgado, que você pode levantar, orar, ajoelhar, então aí é outra coisa. Mas se você tem necessidade, você não pode, então você ora do jeito que você sentir. Mas só ora. Amém? A oração, ela muda a nossa história. Ela faz milagres na nossa vida. Ela abre portas, ela derruba barreiras, ela muda a nossa vida, a nossa forma de viver. Então, orai. Jesus disse, orai sem cessar. Você não precisa escolher tempo para orar. Eu oro de madrugada, 3 horas, que é um compromisso que eu tenho com Deus. Mas, está frio, tá. Às vezes eu deixo a pessoa olhar para ficar brava, às vezes mas eu levanto, saio, deixo ela descoberta e vou orar. Mas eu vou, oro e volto e vou dormir e tranquilo. Por quê? É um compromisso que eu tenho com Deus. Mas você pode orar a qualquer tempo. Vê se você está cansado, não tem medo de Jesus. Está muito frio, né? Será que Jesus vai deixar de te ouvir porque você está deitado e não levantou? Vai ou não? Não. Deus vai olhar para o seu coração. Se ele está fiel, se ele está verdadeiro. Ele conhece as nossas falhas, nossos fracassos, a nossa vida, nossos pensamentos, nosso coração. Ele conhece tudo. Agora, se nós formos fiéis, ó Jesus, eu sei que está muito frio, mas eu não quero levantar, então, mas eu te amo. O importante é que muito crente hoje nunca abre a boca para dizer assim, Jesus, eu te amo. Entendeu? Eu não falo só Jesus, eu te amo. Eu falo assim, na minha oração. Não sei se vocês quiserem acompanhar, glória a Deus. Eu falo assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia diz isso, não diz? Aí eu digo, eu te amo. De todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Faça isso para que Deus prolongue os seus dias de vida e está sempre perto de você. Você já pensou, quando você recebe uma palavra de amor, é muito bom, não é? Mas imagina Deus quando você fala, Senhor, eu te amo. Como que você mexe no coração de Deus, irmão? Aí você vai falar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso mais. Eu preciso ser vencedor. Estende a sua mão sobre a minha vida. Começa a profetizar e orar para você mesmo, irmão. Amém? Amém? E você vai ver que Deus vai começar a trabalhar na sua vida de uma forma diferente. Verdade. O problema de muita gente hoje é que muitos pastores ensinam você a esvaziar a sua carteira para ele. Entendeu? E não ensinam você a buscar a bênção do Senhor.
E Jesus diz o quê? Buscai e se acharei. Pedis e dar-vos-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate, as portas se abrem. Amém? Só que hoje a gente não vê muito isso nas igrejas. Traz uma oferta de R$1.000, de 5 mil, de 10 mil, de 100 mil. É isso que a gente vê hoje, infelizmente, na obra de Deus. Não é? Não é? Tem pastor processado por causa de ofertas escandalosas. Por quê? Mano, o que Deus preparar é um centavo, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer ele prosperar. É R$10, não tem problema, Deus vai fazer ele prosperar. É o que Deus prepara, irmão. Então a gente tem que entender que o chamado de Deus na nossa vida é para ser vencedor. Amém. Amém? Diga comigo. Em todas essas coisas, eu serei mais que vencedor. Aleluia. Não se intimida, irmão, com os problemas. Não se intimida com a luta. Coloca ela nas mãos de Deus. Seja coerente. Seja humilde. Não seja simples. Não ignore. Se o meu irmão errou, vamos ajudar ele. Se o irmão caiu, vamos levantar ele. Mas hoje é diferente. Qualquer defeito, qualquer coisinha que você vê, você já vai, porque não é isso, não é aquilo, não. Espera aí, irmão. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Verdade. Ou foi? Não. Jesus chamou para nós estender as mãos. Hoje eu estava conversando com um rapaz e ele disse, Sérgio, mas o pecado é complicado. Eu falei, todo pecado é complicado, irmão. Isso aí não existe, não tem discussão. Ele falou, mas eu acho que Jesus não agiu direito. Eu falei, não, para, o que é isso? Aqui não tem na igreja que está falando. Aí, eu falei, não, por quê? Porque Maria Madalena estava adulterando, foi pego lá de Jesus, não. Eu falei, irmão, se fosse você, o que você queria ser, apedrejado ou perdoado? Você tem que ter resposta, né? Ele jogou eu numa situação difícil, né? Aí eu falei, se fosse você, irmão, que tivesse pego em adultério, e você queria ser apedrejado ou perdoado? Olhando para esse lado, não tem olhando para esse lado, não. Ou você é cristão ou você é demônio. Eu falei, segundo as suas atitudes, você tem que se converter. E evangelista, o cara que passou. Mas foi. Mas o que Jesus disse? Aí falou, mas eu não estou lembrando agora, então vou te clarear a sua memória. Jesus disse simplesmente assim, aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Foi isso ou não foi? Foi. E Jesus fez o quê? Continuou escrevendo sobre a ilha. Quando Jesus levantou a cabeça, não tinha ninguém mais lá. Só estava Maria Madalena esperando a resposta, o julgamento. E aí, Jesus perguntou para aquela mulher, aonde estão os seus acusadores? Não te condenaram? Ela disse, não, Senhor. Jesus olhou para ela e falou, nem eu te condeno. Porém, vai e não peque mais.
Não foi isso? Eu falei, irmão, então vai e para de falar da vida dos outros. Te converte, irmão. Eu não dou moleza também não, entendeu? Te converte. Porque você julga sem ter razão, sem ter poder para julgar. Tá certo, pastor, me perdoa. Então, aí me deu um abraço e foi embora. Eu fiquei até com medo do abraço dele, mas ele mudou a história dele. Muda o pensamento das pessoas, entendeu? Porque são pessoas mal informadas, mal ensinadas dentro das igrejas. Entendeu? Se eu ando caçando pecado nos outros, eu esqueço dos meus. Está entendendo? Enquanto eu estou caçando dos outros, o meu está crescendo. Então, peraí, irmão. Vamos parar com isso. Vamos perdoar os pecados dos outros para nós sermos perdoados também. Porque Jesus disse, perdoai e serei perdoado. Não julguei para não ser julgado. Não condenei para não ser condenado, porque com o juízo que tu julgares, com ele será julgado. Amém? Amém. Essa é a realidade de Deus. Ficamos de pé. Pastor. Glorioso Deus, eterno Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abra as portas dos céus. Abençoa Israel, Senhor, e Jerusalém, porque assim diz a tua palavra. Livra, Senhor, coloca a sua mão sobre as guerras mundiais, sobre as guerras em todos os continentes. Opera as suas maravilhas, manifesta o seu poder, confirma a tua bênção, a tua graça, as tuas promessas, e no nome do Senhor Jesus, opera a graça, a paz, maravilhas, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém?